Olá amigos, como vão? Espero que todos bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Nesse vídeo eu compartilharei informações sobre a ação movida pelo ator Wagner Moura contra o jornalista Reinaldo Azevedo e a editora Abril, e que resultou na condenação destes últimos ao pagamento de indenização e à retirada de um texto da rede mundial de computadores. Vamos juntos! Era uma vez José Reinaldo Azevedo e Silva, um dos jornalistas políticos mais polêmicos do Brasil e que por muito tempo ganhou seguidores e reconhecimento com uma postura de crítica e de ataque ao Partido dos Trabalhadores e à esquerda em geral. Foi só isso que ele fez na vida? Claro que não, mas é inegável que o antipetismo que existe na sociedade brasileira hoje é tributário em larga escala da atuação desse jornalista aí. E foi justamente na época em que ele adotava de modo mais contundente essas posições que ele escreveu alguns artigos com críticas bastante incisivas aos posicionamentos do nosso outro protagonista. Era uma vez também Wagner Maniçoba de Moura, ator e diretor brasileiro de cinema, conhecido do grande público principalmente por sua atuação naquele filme Tropa de Elite, no papel de Capitão Nascimento. E hoje ele chama muito mais a atenção pelos holofotes que costuma atrair no debate político, com posições notadamente de esquerda e que tem se prestado constantemente ao apoio a bandeiras de partidos de esquerda. E foi por estarem em campos diversos do espectro político que o jornalista tomou o ator por mais de uma vez como alvo de suas críticas. Por exemplo, em outubro de 2011, o jornalista publicou em seu blog na revista Veja um artigo denominado Código Florestal. Alô, senadores! Artistas têm o direito de mentir só porque são artistas? Ou faço um desafio a Wagner Moura, o tiririca dos modernos. Nesse texto, há uma crítica bastante ácida ao posicionamento do artista em relação a questões ambientais. O link para este e para outros textos disponíveis eu deixarei na descrição do vídeo para quem queira conhecê-los como de costume. Em um outro artigo, este já de março de 2013, o Reinaldo criticou a oposição promovida pelo PSOL à eleição do pastor Marco Feliciano à presidência da Comissão de Direitos Humanos e de Minorias da Câmara dos Deputados. Segundo o texto, haveria um quê de preconceito religioso no posicionamento de pessoas como Caetano Veloso, Chico Alencar, Jean Willis e também o Wagner Moura, a quem o jornalista acusou de ser ou de ter incorporado o papel de Capitão Nascimento das causas politicamente corretas. Ele falou isso. Ainda em 2013, em outubro, em um outro texto, o Reinaldo criticou um manifesto em defesa da greve dos professores do estado do Rio de Janeiro que havia sido assinado por artistas, dentre os quais o Wagner Moura ou Wagner Maniçoba. A crítica no texto foi principalmente direcionada ao Caetano Veloso, mas o ator não deixou de ser mencionado como um propagandista do Marcelo Freixo, algo que me parece que não está muito errado não, está de acordo com os fatos. Pois estes são exemplos de como o jornalista, quando entendia ser o caso, não poupava críticas ao ator. Até que em março de 2016, Reinaldo publicou um texto cujo título era Wagner Moura, o aclamado do nariz marrom, levou 1,5 milhão do Ministério da Cultura. E esse artigo resultou na propositura de uma ação pelo ator em março de 2017 contra o jornalista Reinaldo Azevedo e a editora Abril, já que o blog era publicado na página da revista Veja, que era uma revista ou é uma revista desta editora. Nessa ação,
foi pedida a condenação do jornalista ao pagamento de R$ 150 mil a título de indenização por danos morais sofridos e a retirada da internet de todas as matérias em que o ator estaria sendo atacado, especialmente o texto de 2016, na passagem em que o Wagner Moura é chamado de fraude moral. Parece, pelo que está na petição, que isso o agrediu especialmente. Liminarmente, ainda foi pedido que o jornalista fosse proibido de exibir a imagem ou o nome do ator em seu site. A ação correu na 9ª Vara Civil da comarca do Rio de Janeiro, capital, e menciona todos os textos que já foram referidos aqui e cujos links respectivos se encontram na descrição do vídeo. A juíza sentenciante, contudo, decidiu que a pretensão indenizatória em relação a todos os textos, exceto um, já estaria prescrita. E eu explico o que eu quero dizer com isso. O Código Civil, que é a Lei 10.406 de 2002, prevê, no inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 206, o prazo de 3 anos para o exercício da pretensão referente à reparação civil. Na sentença, esse prazo para exigir a reparação foi contado a partir da publicação dos respectivos artigos, ou seja, em relação aos textos escritos em 2013 e 2011, uma vez que a ação só foi proposta em 2017, a prescrição já teria ocorrido. E assim, apenas o texto publicado em 2016 é que poderia ainda gerar algum direito à indenização ou ter a sua veiculação proibida. Nesse artigo de 2016, Reinaldo afirmou que o Ministério da Cultura teria liberado ao ator, sob a forma de mecenato, nada menos que R$ 1,5 milhão para a montagem da peça denominada Esperando Godot. O jornalista escreveu ainda que recorrer ao dinheiro público para a montagem do espetáculo seria uma demonstração de preguiça e de sabugice por parte do ator, e qualificou-o como um concentrador de renda da cultura nacional e uma fraude moral. Amigos, cada um que tenha a opinião que bem quiser acerca do que quer que seja. O problema aqui, menos que a opinião, é que as informações veiculadas pelo jornalista e que deram ensejo às críticas não eram verdadeiras. Wagner Moura não havia recebido nenhum centavo da Lei Rouanet e não havia proposto nenhum projeto com esse objetivo. Como seria de se esperar, o artista já havia sido, sim, contratado em projetos que contaram com o financiamento relacionado à Lei Rouanet, mas ele próprio não havia sido proponente em nenhum destes casos. O que houve, na verdade, foi que a Turbilhão de Ideias, Cultura e Entretenimento Limitada, uma sociedade limitada que exerce a atividade de produção cinematográfica, teatral e assemelhados, essa produtora, com sede no Rio de Janeiro, foi que apresentou o projeto denominado Esperando Godot, em que mencionava que a montagem teatral seria conduzida pelo Wagner Moura na função de encenador. O projeto não foi apresentado pelo ator. Ele seria apenas um contratado da produtora, ainda que de destaque, mas seria um contratado na realização do projeto. Além disso, o espetáculo nem chegou a ser montado, de modo que não houve liberação de recursos e nem pagamento a nenhum dos envolvidos. O jornalista ele usou a consulta ao sistema SALIC para comprovar o que alegava. Mas, mesmo nessa consulta e nas imagens contidas na própria página do blog, você pode ler quem seja o autor do projeto, assim como o fato dele ter sido arquivado. E a verdade é que o Wagner Moura não é nem mesmo sócio
da pessoa jurídica proponente. Ou seja, não é nem possível alegar, nesse caso, que o jornalista houvesse desconsiderado a personalidade jurídica para atingir o ator. Não mesmo. O que ele fez foi atribuir a um o ato que foi praticado por outro. E por esse motivo, por ter pautado a matéria em informação errônea e a partir dela ter concluído que o ator seria uma fraude moral, é que a juíza decidiu que o jornalista extrapolou os limites da liberdade de expressão. Aqui, amigos, não se trata apenas de opinião ofensiva, mas de informação efetivamente equivocada. A defesa do jornalista ainda alegou que o ator, apesar de não ser o proponente do projeto, seria o verdadeiro responsável por ele. Mas a juíza não considerou que isso tenha sido provado. E, ainda que tivesse sido provado, para a juíza, ao promover a percepção de que o ator levaria para si o valor de todo o projeto, o jornalista já teria gerado desinformação suficiente para caracterizar um ato ilícito gerador de dano e, consequentemente, da obrigação de indenizar. Tanto mais se levado em conta que o projeto foi arquivado. E assim, a sentenciante entendeu ter havido, abre aspas, publicação descuidada e irresponsável de matéria sem a devida checagem, caracterizando um distanciamento da informação séria e comprometida com o dever de informar, o que caracterizaria abuso de direito de informação. De tal modo, a juíza condenou os réus ao pagamento do valor de R$80 mil a título de indenização por danos morais sofridos, com juros legais a partir ou a contar do evento danoso, que foi a publicação do texto em 2016, e com correção monetária a partir da publicação da sentença. Também foram condenados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os réus, e esses valores foram fixados em 10% do valor da condenação. A sentença é datada de 26 de junho de 2019 e também condenou os réus a retirarem da rede mundial de computadores a matéria intitulada Wagner Moura, o aclamado do nariz marrom, etc., dando um prazo de 5 dias, sob pena de multa no valor de R$10 mil. Mas nesse caso, como deve ainda haver recurso de apelação, o mais provável é que essa decisão tenha seus efeitos suspensos até o julgamento pelo tribunal. Por enquanto, o texto deve continuar disponível para quem tenha interesse. Mas já pensando nessa apelação e sem querer adivinhar o que decidirão os desembargadores do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, imagino que dificilmente a sentença venha a ser revertida, no máximo a alteração do valor da condenação. O fato de que a informação veiculada e que justificou o ataque crítico ao artista estava errada deve ser determinante na decisão dos desembargadores. Por fim, eu passo a bola para vocês. O que vocês acharam desse caso? Vocês concordam com a condenação do jornalista e da editora Abril? Ou vocês consideram que o jornalista deveria ter saído vitorioso nesse caso? Eu tenho o maior interesse em saber o que vocês pensam e tenho certeza que as pessoas que assistem os vídeos aqui no canal também costumam acompanhar os comentários dos vídeos aqui. Então, recebam meus agradecimentos, meu abraço e espero que possamos nos encontrar em um próximo vídeo aqui no canal. Até lá, amigos!